E a partir de agora a gente agradece a sua audiência, pede licença a você para entrar na sua casa com Cena Livre, trazendo o melhor da cultura pernambucana, nordestina e brasileira. Hoje um programa super especial que você acompanha com o nosso repórter Maciel Melo, com Getúlio Cavalcante e Alessandra Cavalcante. Confira o nosso primeiro bloco. Falam tanto que o meu bloco está dando adeus pra nunca mais sair. E depois, quando ele desfilar, do seu povo vai se despedir. Mas quem não conhece isso? Quem não conhece essa música, ele não é desse planeta, né? Não conhece a música pernambucana, nunca ouviu falar no que presta, não sabe quem é Getúlio Cavalcante. A pessoa que não conhece Getúlio Cavalcante não conhece o frevo, não conhece Recife. E o Cena Livre hoje traz esse compositor fantástico, lindo, maravilhoso, entendeu? Com a filha também mais bonita ainda. A neta piorou, a neta como é que tá ali. A família toda bonita. Menina feia, rapaz, essa menina, rapaz, não existe um negócio desse. A menina dessa, tá vendo? Ainda neta, por cima canta. Ainda por cima canta, filha do homem aqui. Getúlio, daqui a pouco eu falo com a Alessandra. Vamos primeiro conversar sobre esse disco teu, Eu e a Natureza. Esse é um disco, esse é o qual de sua carreira? Esse é o mais recente, é o 13º. Certo. Desse aqui, aí essa aqui tu é só frevo ou não? Não, já mistura tudo? eu peguei assuntos ligados ao Nordeste, certo. as nossas carências, as dificuldades que o nordestino tem, o cortador de cana, que meu pai foi plantador de cana, o sofrimento desse povo, né? O problema do Rio São Francisco. Certo. Isso aí é uma pancada que eu dou num bocado de gente aí, sabe? Ah, bacana, bacana. É importante a gente falar sobre isso, porque acho que a função do compositor não é só entreter, não. Também é reclamar, é questionar. Exatamente. Entendeu? É falar se está certo ou se está errado, para que as pessoas passem, né, a juventude não fique tão alienada como nós temos a juventude hoje, que, meu Deus do céu. Não é só dúvida. Né, espero que isso mude. Né, então, está aqui o disco de Getúlio, Eu e a Natureza. Depois ele vai falar desse disco aqui, depois a gente vai falar dos clássicos dele, dos frevos de bloco. Que inclusive ele é forrozeiro também, que ele compõe shot, que eu já ouvi um shot dele, rapaz, que eu fiquei de caramba, eu tremei na base. Estão aí nesse disco. Estão aqui na base, né? Pois é, fala um pouquinho mais dele, como é que você fez. Mas eu fiz esse trabalho, uma boa parte das músicas eu fiz em Camutanga, retratando exatamente a cidade, os costumes, as brincadeiras, os banhos de rio, sabe? Certo. As pescarias, aquela coisa toda. Depois eu tive a sorte, graças a Deus, de arranjar uma casinha, de comprar uma casinha lá em Gravatar, onde eu passo meus fins de semana. E em Gravatar eu fiz o resto das músicas, sabe? Certo. Imagine você, a gente vendo a natureza, essa paisagem aí da capa do o maçudo, aquela coisa toda. Então, aí saiu a coisa. Tá. Aí eu faço uma homenagem. Gostaria até que você, com esse seu vozeirão, você lesse o verso que eu fiz homenagem a Gravatar. A gente sem gravatar é mesmo uma coisa ingrata. Melhor é bebericar em Gravatar sem gravata. E aí tem um trocadilho. Poeta, ele é poeta. As canções dele são verdadeiros poemas, porque é uma coisa que eu prezo muito nas minhas composições, é a letra, é o texto, né? E a gente tem isso claramente, nitidamente na obra de Getúlio. Como é o seu processo de criação? Como é o teu processo? O meu processo de criação, o grande problema é tempo. Se eu tivesse tempo para compor, eu comporia todo dia. Eu faria música todo dia. Porque, como você que é um profissional na arte, sabe que quando a gente quer, a gente pega o papel, vai lá e sai a mesma coisa, né? É verdade. Às vezes surge uma coisa, um pensamento diferente, uma ideia diferente, porque a música é a ideia, Aí a gente corre e escreve, risca, faz o rabisco para não perder, né? Mas se eu tivesse tempo, rapaz, eu faria música todo dia, porque eu adoro isso. Agora, infelizmente, eu tenho trabalhado tanto ultimamente e não tenho tido tempo para compor, rapaz. Isso aqui é a minha grande tristeza. Porque a composição, para mim, da maneira como eu faço, dependendo da necessidade, por exemplo, se eu tiver liso, eu tenho que fazer música de todo jeito, porque aí eu só sei fazer isso, sei fazer outra coisa, então tem que buscar inspiração, eu tenho que vir de qualquer lugar. Mas vamos cantar uma música? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Escolha. Vou cantar um shot. Isso, muito bem.
Bateu saudade no portão do meu viver. Esta distância só me faz recordação. Meu amorzinho, que vontade de te ver. Ouvi na rede teu coração. Mesmo distante, sinto o teu cheiro. Meu desespero é de não ter o teu amor. Chora viola, me dá sossego, pra ver se eu chego a não morrer de tanta dor. Bateu saudade no portão do meu viver. Essa distância só me traz recordação. Meu amorzinho, que vontade de te ver. Ouvi na rede teu coração. Mesmo distante, sinto o teu cheiro. Meu desespero é de não ter o teu amor. Chora viola, me dá sossego, pra ver se eu chego a não morrer de tanta dor. Quando eu voltar o mundo vai saber quanta alegria pode alguém sentir. O pé da cama vai se derreter, o chão da casa vai querer se abrir. A vizinhança vai se acordar, correr pra rua de terço na mão. Peço desculpa, encabulado, por ter exagerado na batida do pilão. Peço desculpa, encabulado, por ter exagerado na batida do pilão. Você vê a singeleza do poeta, né? É buscar um pilão para botar dentro de uma canção. Agora deixa eu falar um pouquinho de você. Você, para mim, é um dos maiores compositores do Brasil. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, querido, o que me deixou muito feliz, muito honrado, foi saber que sou amigo de um grande escritor. O livro que você escreveu é simplesmente maravilhoso. E eu queria que você me dissesse alguma coisa sobre ele. Eu quis, naquele livro, Getúlio, fazer o seguinte. Eu peguei tudo que eu cantei até hoje, né, todo o sertão que eu tinha cantado, e queria colocar aquilo em prosa. Acho que ninguém melhor do que eu para escrever, e escrever uma biografia sobre o meu trabalho. E aí eu comecei a escrever o livro, e passei 3 anos escrevendo, e fui falando dos personagens que viveram na minha infância e que passeiam na minha lembrança até hoje. E aí, Padre Inciso, foi Damião, Lampião, Cangaço, Antônio Silvino, entendeu? Os doidos de beira de estrada, aqueles doidos de cidade interior, que toda cidade tem dois e maravilhoso. Tal. Eu escrevendo. Mas eu escrevi sem pretensão nenhuma. Eu lhe digo de todo coração que foi uma das coisas lindas que eu li na minha vida, foi o seu livro. Olha, gente, quem está dizendo que sou eu não, é Getúlio, viu, que está dizendo isso aí, o livro. Agora vamos lá na loja e comprar na Agricultura. No Polícia Marcial Vela. Agora vamos voltar. Bom, Getúlio, daqui a pouco a gente vai falar com a Alessandra, falar sobre o disco dela. Mas, Getúlio, me diga uma coisa, vamos falar agora dos seus clássicos. Dos seus clássicos, depois eu quero escutar o Último Regresso na sua voz inteira. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão do frevo de bloco, qual a importância, qual a influência do frevo de bloco para o frevo e para a música pernambucana. E a sua pergunta é interessante pelo seguinte, porque vai fazer 40 anos para o ano que eu fiz meu primeiro frevo de bloco, que é o Bom Sebastião. E é essa alegria que eu tenho de ver que foi feito um trabalho e que os blocos tomaram conhecimento disso, os blocos hoje cantam. E hoje nós não temos 3, 4, 5 blocos, não. Nós temos 50, 60 blocos. Graças a Deus, que antigamente era pouco, né? Não existia. Só existiam os blocos que pertenciam à Federação Carnavalesca, que era Banhistas do Pina, Madeira do Rosarinho, Inocente, morreu ali, entendeu? Agora tinha uma vantagem também em relação a isso, quer dizer, nós tínhamos poucos blocos carnavalescos, mas em compensação as rádios naquela época tocavam as músicas. Tocavam as músicas, faziam sucessos mesmo. Pelo menos na época do carnaval. Hoje tem muito bloco, mas a rádio não toca, quer dizer, a rádio não toca nada, não é frevo, nem forró, você tira 1 ou 2 rádios que toquem alguma coisa, que se aproveite, né, que tem a ver com as coisas da gente. Mas são quantos frevos de bloco ao todo? Eu tenho mais de 100 gravados, mais de 100. Agora, que são executados, eu acredito que uns 15 ou 20 são conhecidos de muitos blocos que cantam essas minhas músicas. E você não calcula a alegria que a gente sente ali na rua, às vezes 60%, 80% movido a álcool, aí você ouve aquele negócio, o cara cantando sua música. É bom demais. Isso foi só o nosso primeiro bloco. Getúlio Cavalcante volta no nosso terceiro bloco com a segunda parte do especial para você, juntamente com Maciel Melo. Depois das troças, multidão fremente, o passo agita num clamor mortal.
É nessa hora que o Recife sente toda a riqueza do seu carnaval. Quando o frevo nasceu, o Recife estendeu um tapete de flores pra seduzir emoções, envolver corações, à procura de amores. Toques de clarins querem dizer que por onde o frevo aparecer, vai a tristeza chorar e a cidade sorrir, canta. Quando o frevo nasceu, o Recife estendeu um tapete de flores pra seduzir emoções, envolver corações, à procura de amores. Toques de clarins querem dizer que por onde o frevo aparecer, vai a tristeza chorar e a cidade sorrir, cantar. E na poeira dos foliões, os blocos chegam com seus violões, maracatus trazendo seu passado, ao som de alfaias, luz e lampiões. Depois as troças, multidão fremente, o passo agita num clamor mortal. É nessa hora que o Recife sente toda a riqueza do seu carnaval. É nessa hora que o Recife sente toda a riqueza do seu carnaval. Laia, laia, barabadam, babadadam, pa, bodobadiridam, bam, bam, bodobadiridam, bam, bam, tararaia, barabadam, babadadam, bodobadadam, badabadiridam, badabadadam. Vamos pra aí. Tem que saber as introduções, tudo isso. Toda arrepiada, vai aí. Você tá vendo? Rapaz, gente, isso é fantástico, maravilhoso. E as meninas cantam. Ah, meu muito, Ela muito. ficou nervosa. Trabalham comigo no carnaval. É o meu coral do carnaval. Ô Getúlio, todo mundo, todo artista tem aquela música que consagra ele. Luiz Gonzaga tem Asa Branca, Roberto Carlos tem Detalhes, Osório Duque Estrada tinha o hino tem o Hino nacional. Nacional, eu fui o Caboclo Senador, Petrúcio Amorim Tareco Mariola, enfim, né? E Capiba Bela, né, que é o clássico dele. E no seu caso, é o Último Regresso ou não? É o Último Regresso. É aquela que você tem que cantar em todo o repertório de carnaval, tem que estar. E no disco tem que tocar, porque o cara, quando eu vou vender o disco, o cara diz, tem aquela, de não sei o que, se não Tem o tiver... Regresso, todo disco tem que Todo disco colocar, tem que ter. colocar, não tem Tem pra que onde. ter. Vamos começar um pouquinho agora com a Alessandra, que é sua filha. É primogênita? Olha, nós temos quatro filhos, eu tenho 4 filhos. A única mulher é ela e tenho 3 homens, certo? Todos cantam, É. todos cantam. Todos cantam. E Tá aqui, ó. Tenho 9 netos e 2 bisnetos. Tem cantora linda, papai, e a capa maravilhosa. E o título, vê que título bacana, Conversa. Um título muito... Alessandra, fala desse disco, como é que é essa história desse disco? Esse disco é uma homenagem que eu faço aos 50 anos de carreira, né, de música do meu pai. E eu me lançando também, ao mesmo tempo, cantora, né? Essas músicas todas são dele. E são sambas que nunca tinham sido gravados, né? E as pessoas conhecem muito o lado do compositor de Getúlio Cavalcante, de frevo, né? Mas ele tem uma obra muito vasta de sambas e eu achei por bem homenageá-lo nesse trabalho. Eu gosto muito de cantar samba também. Digo, então a gente está unindo tudo, né? Tem tudo em casa. Por que eu vou gravar a música dos outros se eu tenho um compositor, se tem a mina dentro Pra de me casa, lançar, pô. pelo menos, eu achei que é interessante, né? Esse é o primeiro, não? Tu já É meu primeiro disco. primeiro e um. Que Fez eu outro, ainda você não tem outro? lancei. Eu tenho só participação no disco de algumas pessoas. A primeira música do disco chama-se Conversa, que é exatamente esse diálogo que eu faço com ele, né? A ideia é essa, né? O disco é como se fosse uma carta cantada, né? A ideia que eu queria passar era essa. Então, eu me inspirei
numas cartas que eu achei do meu pai e da minha mãe, que ela guarda praticamente todas as cartas do namoro deles, do noivado, Mas, Inclusive, que coisa linda. fez um álbum até, né? É mesmo, e achei aquilo tão bonito, charmoso, assim. Você guardar a lembrança de um amor, de um relacionamento, de um momento da sua vida tão bonito, né? Através das cartas que hoje em dia as pessoas nem trocam mais. Por isso o título desse disco também, que tem tudo a ver, além de ser o título de uma das músicas, essa coisa de você dialogar, contar histórias, né? Através das cartas que eu descobri, que eu vi, né? Dos dois. E aí tem esse detalhe da letrinha que parece uma carta no disco e tal. Você podia cantar um agora do disco. Escute uma aqui. Escolha um, escolhe um. Escolha aí, meu pai. Foi bem executada, pelo menos na Rádio Jornal, o pessoal é onde ela trabalhou, né? Chama-se Sabe Nego. Laiá, laiarararará, laiarararará, laiarararará. Sabe, nego, do jeito que vai nosso enredo, não vai dar samba legal. Eu sempre embaixo dos pés, você só quer ser o tal. Meu chamego, de tanto mudar de emprego, não queira mudar de mim. Eu fui você no começo, posso não ser no seu fim. Eu mudo meu gênio de vez, sabendo lhe contrariar, fazendo o que você já fez, batendo ponto num bar, ferindo conceitos morais e os sonhos que lhe prometi. Exijo direitos iguais pra esquecer que sofri. Sabe, nego, Que mas rapaz, ó, vem que fala, ó, mude de emprego, mude de emprego, mas não mude de mim. Exatamente. é uma história que muita gente vive, né? Pois é, muito bacana, olha aí, canções maravilhosas. E aí, quer cantar mais uma, Getúlio? Eu quero ouvir mais uma. Falam tanto que meu bloco está dando adeus pra nunca mais sair. E depois que ele desfilar, do seu povo vai se despedir. No regresso de não mais voltar, suas pastoras vão pedir. Não deixem não que um bloco campeão guarde no peito a dor de não cantar. Um bloco a mais é o sonho que se faz dos pastores da vida singular. É lindo ver o dia amanhecer com violões e pastorinhas mil, dizendo bem que o Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. Oh